Olá, meus amigos, muito bom dia, que o nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso, abençoe ricamente a cada um de vocês. Olha, este é o vídeo número 11 a respeito do filho pródigo. O filho pródigo é o título de uma parábola, uma história comparativa que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Foi o próprio Senhor Jesus que contou essa parábola. E qual o motivo do Senhor Jesus ter contado essa parábola? O motivo foi esse: mostrar para a gente, através de uma história, através dessa parábola, como Deus é, como é ou deve ser o nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste. Tá entendendo? Por isso que uma parábola é uma história comparativa. Então ali o Senhor Jesus ele faz uma demonstração através dessa comparação de como é o nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste, o nosso Deus, tá bom? E antes da gente continuar, por favor, deixa o like pro canal, aperte o joinha, inscreva-se no canal se você ainda não fez e ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo, está bem? E também tem o local aí dos comentários onde você pode colocar o nome de pessoas pelas quais você quer que nós oremos. E nós vamos orar por todos os nomes que você colocar aí. E nessa história do filho pródigo, nós vemos então um jovem que chegou para o seu pai, pediu a sua herança, a sua parte na herança, o pai concedeu porque era direito dele. Em tudo isso nós já vemos como Deus nos trata, tá? Por quê? Porque nessa história, o pai daquele filho representa Deus. E aquele jovem representa a gente. Assim como aquele jovem tinha direito à herança, nós também temos, tá? E esse jovem, então, da parábola, foi para o mundo. E lá no mundo, ele se perdeu. Ele gastou tudo quanto possuía, principalmente com coisas erradas, como a Bíblia diz, principalmente no caso dele, com prostituição. A Bíblia até usa uma palavra antiga para prostituta, né? Meretriz. Então, ele gastou tudo quanto possuía. Aliás, a palavra pródigo significa isso, gastão, torrador de dinheiro, não é? Gastando dinheiro sem pensar no amanhã, sem pensar nas consequências. Então, esse jovem perdeu tudo. O duro, que, como diz um ditado do mundo, né? Desgraça pouco é bobagem, né? Então, além dele perder tudo, exatamente naquela época veio uma grande crise naquele país, onde houve falta de chuvas, falta de plantação, falta de colheita e aquela situação piorou. Quer dizer, faltava até comida na casa das pessoas e aquele jovem era pior. Por quê? Porque ele foi cuidar de porcos. Para um judeu, cuidar de porcos é uma coisa humilhante, né? Para nossa cultura aqui, não, né? Cuidar de porcos é uma profissão como qualquer outra, mas para um judeu, cuidar de porcos era humilhante. Quer dizer, além dele se humilhar, porque não tinha outra coisa para fazer. Ainda por cima, era tão mal pago que ele queria comer a comida dos porcos e mesmo isso não davam para ele. Olha que situação miserável que esse jovem chegou. Tudo isso por quê? Porque saiu da presença do pai, né? Se tivesse ficado em casa, na presença do pai dele, nada disso teria acontecido. Quer dizer, ele teria evitado esse sofrimento. E isso aqui também é uma comparação, né? É uma ilustração de como deve ser a nossa vida. Devemos viver sempre na presença de Deus. O que é viver na presença de Deus? É viver dentro da palavra, é viver praticando a palavra do Senhor, é viver dentro da igreja também, né? Ou seja, é frequentar a igreja para ouvir a palavra, para ter comunhão, participar da Santa Ceia, ouvir e contar testemunhos, né? Mas principalmente ficar na palavra, naquilo que Deus fala. Muito bem. Então aquele jovem, quando ele se viu totalmente ali no fundo do poço, o que aconteceu? Ele caiu em si, diz a Bíblia, caiu em si e disse: vou voltar para a casa do meu pai. Aí ele foi. Quer dizer, tomou uma decisão, quer dizer, vou voltar, vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. E tomou a atitude também, né? Porque decisão sem atitude não adianta nada. Tem que decidir e fazer. E assim foi. E diz a Bíblia que quando
ele estava chegando na casa do pai, de longe, o seu pai o avistou e correu em direção ao filho, o abraçou, beijou, mandou trazer roupa limpa, colocou anel de família no dedo, como quem diz, você nunca deixou de ser meu filho, você só não tinha o melhor aqui porque você não estava aqui, né? Gente, tudo isso é uma comparação. Veja, quando você se volta para Deus, Deus te abraça antes que você possa abraçá-lo. A vontade do Pai é que você se reconcilie com Ele, caso você esteja com a comunhão quebrada, caso você esteja vivendo no pecado. Quando você se arrepende e se volta para o Pai, lógico, Ele está disposto a te perdoar e mais, a te restaurar aquilo que você porventura tenha perdido por causa do seu erro, da sua rebeldia. Muito bem. Então aquele jovem voltou para casa, o pai o abraçou e o pai então mandou dar uma festa, mandou matar o novilho cevado, fazer um churrasco em homenagem à volta do filho, porque o filho, o pai percebeu, né, tinha sofrido muito lá fora, mas agora tinha voltado com vida, né, e arrependido, claro, né? E aí aquela festa começou. Só que esse jovem tinha um irmão, e esse irmão estava trabalhando no campo. Então no dia que o jovem voltou, aquele irmão não estava sabendo. Então de tardezinha, aquele irmão voltando do trabalho, né? Chegando perto de casa, ele ouviu o barulho de músicas, o barulho de gente falando alto, né? Conversando alegremente, porque era uma festa. Então o filho mais velho chegou para um dos criados da casa, um dos servos da casa, e perguntou o que era aquilo. E aquele servo então respondeu para o jovem: olha, seu irmão estava perdido, ele voltou, e seu pai está muito feliz porque seu irmão voltou. E aquele jovem então, que era o irmão mais velho, ficou todo bicudo, trombudo, não gostou do que ele ouviu, né? Na opinião dele, o pai não deveria ter feito isso, na opinião dele, né? Mas o pai achou que devia ter feito e fez. Isso também é uma comparação com a nossa vida, viu? Olha, tudo isso que eu estou falando para você é um resumo do que nós já vimos, tá? Mas só para afirmar aqui e confirmar, né? Não se deixe levar pela opinião dos outros. O que importa é como Deus te trata, sabe? E não se importe com o julgamento dos outros, porque aos olhos dos outros, muitas vezes, nós não merecemos nada. Mas quem são os outros para nos julgar? Quem nos julga de verdade é o Pai. A Ele devemos satisfação, a Ele devemos a obrigação de prestar contas, não é? E Ele nos julga como Ele quiser. Então, o julgamento verdadeiro vem do Pai, não vem das pessoas. Se você viver com base no que as pessoas pensam de você ou dizem a teu respeito, meu filho, você não vive. Para de pensar na opinião das pessoas. Para de viver para agradar as pessoas. Você tem que viver para agradar a Deus. E a opinião que te importa é a que vem de Deus, porque se a gente for depender da opinião das pessoas, filho, estamos lascados, né? A maioria das pessoas só nos criticam, nos julgam, nos condenam, né? Não sabem o que nós vivemos, não sabem o que passamos, não sabem o que se passa em nosso coração, né? Então, mas Deus conhece, então a opinião que vale é de Deus. Muito bem, voltando na parábola. Então, o filho mais velho, revoltadinho da vida, né, nem entrou na festa. Aí o pai ficou sabendo que ele estava ali na porta, mas não entrava, foi lá fora tentar conciliar o filho mais velho, tentar apaziguar o coração dele, né? Aí o filho mais velho fala assim para o pai: pai, eu te sirvo há tanto tempo, o senhor nunca fez uma festa dessa para mim, agora vem esse teu filho que gastou tudo que tinha com prostitutas e o senhor dá uma festa para ele, não é justo, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, conversa, né, de quem tem ciúme e inveja. Essa que é a grande verdade, sabe? Ciúme e inveja. Mas o pai então, com todo o amor do mundo, também para com aquele filho mais velho, faz uma grande revelação, e esse é o tema de hoje, que eu vou falar rapidinho porque é curto mesmo, mas é uma revelação poderosa, que se você conseguir captar a ideia disso aqui, a verdade que há nessa revelação, filho, tua vida pode mudar. Leia comigo o que o pai do filho pródigo disse para o irmão mais velho, né? Olha aí, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 31, diz assim: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu.
Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meu amigo e amiga, olha que interessante isso aqui, tem um monte de revelação em apenas 2 versículos. Mas vamos ficar no ponto de hoje. Olha só, ele disse assim: meu filho, tu sempre estás comigo. Quer dizer, se você está comigo, não te falta nada. Tudo que é meu é teu. Gente, prestou atenção nisso que o pai fala para ele? O pai disse para ele assim, ó, tudo que eu tenho é teu também, tudo que me pertence te pertence, tudo que é meu é seu. Dá para entender? Se essa passagem é uma comparação entre o filho e seu pai, entre nós e o nosso Pai Celeste, então tudo o que Deus Pai tem nos pertence. Tudo que ele tem. Eu te pergunto, o nosso Deus e Pai é dono do quê? Eu te pergunto, repito a pergunta, ele é dono de quê? De tudo. Deus é dono de tudo, não é? E Deus é nosso Pai, não é? Então tudo que Deus tem nos pertence. É bíblico isso, pastor? Sim, olha essas passagens aqui, ó, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala assim, tudo é vosso. E ele repete isso no versículo seguinte, tudo é vosso, tudo é de vocês, tudo que o Pai tem é de vocês. Dá para entender? Outra passagem bíblica que diz que Deus nos concedeu todas as coisas, olha aí, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concedeu todas as bênçãos, todas as bênçãos. Dá para você compreender isso? Agora, você vai perguntar, pastor, se tudo é meu, por que eu estou sem nada? Se tudo é meu, por que eu estou sem nada? Você pode até falar, né? Ah, pastor, eu até sei do versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É verdade, nada te faltará. Mas por que falta? É porque às vezes você não compreende isso. Que tudo é teu. Tudo é seu. Só que se você não tiver esse entendimento, você nunca consegue pedir com confiança ao Pai. Por que as pessoas muitas vezes não recebem as suas petições de Deus? Elas oram, pedem, mas não recebem, porque elas não têm certeza se elas vão receber. Elas ficam naquela ideia religiosa de, ai, será que eu mereço? Ai, se eu merecer? Ai, se Deus for com a minha cara, eu vou receber. Ai, se eu fui um bom menino esse ano, eu vou receber. Para com isso. Não é por merecimento, já falei muitas vezes isso aqui. Temos direito às bênçãos de Deus não por merecimento, mas sim por direito de nascimento. Quando aceitamos a Jesus, nós nascemos na família de Deus. Está na Bíblia isso. E porque nascemos na família de Deus, temos direito à herança do Pai. É que as pessoas não sabem disso. Elas vão pedir, elas pedem até o impossível, mas pedem não na fé, mas na dúvida. E por isso que não consegue receber. Portanto, agora que você aprendeu que tudo é teu, peça com fé, sabendo que você vai ter a sua resposta. Porque se é teu, o Pai tem que dar. Olha o filho pródigo. Por que ele pediu a herança dele e recebeu? Só que gastou mal, né? Mas por que ele recebeu a herança dele? Porque ele sabia que era dele. Só por isso que ele pediu e recebeu. Você crê na Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Você crê na Bíblia realmente? Porque se você crê na Bíblia, tudo que o Pai tem é teu. Peça com fé agora e sem medo de ser feliz. Não fica na dúvida não, tá bom? Porque a Bíblia também diz, olha aí, carta de Tiago, olha aí, ó. Vocês não recebem porque não pedem. E quando pedem, pedem mal. O que é pedir mal? É você pedir, tem muitos significados essa palavra, né? Mas um deles é o seguinte, é você pedir na dúvida. É pedir como que achando que talvez você não mereça ou talvez Deus não consiga fazer. Você já reparou como é que são as coisas? A pessoa necessita de um automóvel. Como é que ela pede um carro para Deus? Ai, Deus, me dá um carrinho, um carrinho. Ela pede inho, tudo no diminutivo. A pessoa quer sair do aluguel, quer ter a casa própria. Como é que ela pede? Ai, meu Deus, me dá uma casinha, um cantinho, tudo no inho, né? Aí você recebe pouquinho e fica triste, porque não é aquilo que você queria, né? Você pede um carrinho, aí você consegue um carro velho, tudo quebrado, né?
que dá mais dor de cabeça e mais tristeza em você do que alegria. Não é verdade? Você passa nervo com o carro velho. Não é verdade, gente? Peça uma coisa boa para Deus, mas peça com fé. Peça nessa certeza, o meu pai é dono de tudo. Se o meu pai é rico, por que eu não posso ter a minha herança nessa riqueza? Então, se o nosso pai é todo poderoso e tem tudo, tudo que ele tem nos pertence, vamos pedir com fé. Como é que nós pedimos ao pai? Como pedimos ao pai aquilo que é nosso? Assim como Jesus ensinou. Olha aqui, ó. Ele disse assim: tudo que vocês pedirem ao pai em meu nome, ele dará para vocês, para que a alegria de vocês seja completa, para que você saiba que você tem um pai. Você sabe, quando nós recebemos uma resposta de Deus, a alegria maior não é tanto por aquilo que nós recebemos, pelo que nós conseguimos receber, seja uma cura, uma libertação, um livramento, um bem material, uma resposta para o casamento, para a família, um livramento. Nem tanto é por isso exatamente. Mas sabe o que nos causa muita alegria? É sabermos que o Pai nos ouviu. A alegria de saber que Deus nos ouve é maior até do que aquela de possuir algo que nós necessitamos. Pelo menos comigo é assim. Toda vez que eu peço a Deus alguma coisa e pela fé recebo, a minha alegria maior, é claro que eu fico alegre por aquilo que eu recebo, mas a minha alegria maior é que Deus me ouviu. É sem comparação esse sentimento. Tá bom? Vamos falar com o Pai, vamos pedir ao Pai o que necessitamos, já que tudo é nosso. Vamos pedir então, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que é o nosso Pai Todo-Poderoso, dono de todas as coisas. A Tua palavra diz que tudo que há na terra te pertence, Pai. Mas já que somos Teus filhos, e a Tua palavra diz assim, tudo é nosso também. Então, Pai, eu peço ao Senhor em favor dessa pessoa que ora comigo. Já que ela te pede em nome do Senhor Jesus pela sua cura, Pai, cura essa pessoa. Dá a tua saúde para ela, Pai. A tua palavra diz que certa vez Pedro disse para Enéas, o paralítico, Jesus Cristo te cura. Então, Pai, assim se repita essa palavra para essa pessoa. E você que está me ouvindo aí, orando comigo, eu digo, Jesus Cristo te cura. Levanta, arruma a tua cama e anda. Toma posse da tua vitória. Pai, confirma essa palavra para essa pessoa que te pede por um trabalho, essa pessoa que te pede pela sua família, essa pessoa que te pede por um livramento, por uma proteção, por uma causa na justiça, essa pessoa que te pede uma renovação na família ou no casamento. Meu Deus, abençoa essa vida respondendo a esta oração. E meu Pai, na certeza absoluta da tua resposta, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus, amiga e amiga, receba a tua resposta pela fé. Receba o seu milagre pela fé. Não duvide, tá? Assista esse vídeo de novo, medita nele, repasse esse vídeo para alguém que você achar que está necessitado, tá? E tome posse da sua vitória, porque mais do que você deseja ser abençoado, o teu Pai Celeste quer te abençoar, tá bem? Que Deus abençoe grandemente o seu dia, tenha você um dia espetacular, cheio de vitórias e até a próxima!